Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar um pouco sobre o Pantanal. Vocês já ouviram falar no Pantanal mato-grossense? Algumas novelas até já mostraram, a gente vê algumas reportagens, mas eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Aqui trata-se do Pantanal, mas se vocês forem analisar essa imagem, o que de fato vocês estão vendo, detalhes dessa imagem, pensem aí, pausa o vídeo um pouco, reflitam, observem o que vocês podem ver nessa imagem que está projetada aqui para vocês. Pensaram? Então, se eu fosse analisar essa imagem, eu diria que temos lagoas, temos aqui árvores, não é isso? E uma área que não tem aí, na verdade, construções humanas. Vocês observando essa imagem, você vê alguma mão do homem nessa imagem aqui? Não, né? Nós não vemos nenhuma estrada, nenhuma casa, né? Nós vemos só a natureza mesmo. Vemos lagoas e vemos as matas que estão aqui ao redor. Esse é o nosso Pantanal mato-grossense. Mas por que será que tem o nome de Pantanal? Vocês já pararam para pensar nisso? Pantanal vem de pântano, mas pântano tinha. Pântano é sempre alagado. O Pantanal é sempre alagado? São questões que nós vamos ver no decorrer da aula. Vocês podem pegar o livro de vocês, a apostila 3, abrir na página 200 e acompanhar comigo. Essa imagem também tem no livro de vocês, na apostila, na verdade, e vocês podem observar junto comigo. A planície mato-grossense também é chamada de Pantanal. Temos uma planície aí, tá bom, gente? Então vamos um pouco mais adiante. Temos aqui os jacarés. Na verdade, temos a imagem do tuiuiu, mas vamos falar sobre jacarés e tuiuius no Pantanal. Temos aqui a imagem do tuiuiu, que é uma ave pantaneira, que na verdade essa ave tinha em todo o Brasil, mas de acordo com o desmatamento, então essas aves ficaram só na região do Pantanal. Terra de jacarés e tuiuius, araras e onças. A planície mato-grossense, também chamada de Pantanal, é conhecida pela sua beleza e natureza exuberante. O tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal. É o maior pássaro do Brasil. Ele mede cerca de 1,5 m até o século XX, o século passado. É encontrado em várias regiões do Brasil, como eu falei para vocês. Hoje ele concentra-se apenas no Pantanal. Tá bom? Então vamos adiante, gente. Temos aqui a bacia do Rio Paraguai e o Pantanal. O que é que tem a ver essa bacia do Rio Paraguai com o nosso Pantanal? Vocês podem observar aqui que temos a área do Pantanal. Temos o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que é a nossa região centro-oeste. E aqui temos esse rio, que é o Rio Paraguai, que nasce aqui no Mato Grosso e caminha e vai até outro país, que é o Paraguai. Desemboca, na verdade, no Paraguai. E tem os seus afluentes aqui, que são esses rios que nascem no lugar mais deságua no Rio Paraguai. Eles são muito importantes para que essa região seja alagada, que são as águas desses rios no período de chuva, que são 6 meses de chuva. Então essa região que está em verde aqui fica toda alagada, por isso chamamos de Pantanal. Chama de pântano porque é uma região que fica alagada, né? Mas não é igual aos outros pântanos que ficam o ano inteiro alagado. Esse é só um período de 6
meses que o Pantanal fica alagado, e na seca, na verdade, seca tudo, né? Não fica, essa região não fica toda alagada, fica o rio perene, que é um rio que fica ali, que não desaparece, não é um rio temporário, que é o rio Paraguai, então ele seca e fica só uma quantidade de água na bacia do rio, mas ele é considerado Pantanal por ficar alagado também 6 meses do ano, tá bom, gente? Então vamos à próxima aí. Temos agora aqui, nós vimos a região ali do Pantanal, onde é uma região que é alagadiça por 6 meses, mas também tem criação de boi no Pantanal. Como assim, tia? Como é que numa região que fica alagada durante 6 meses tem criatório de boi? Como assim? No Pantanal também tem boi, como nós estamos vendo aqui, essa imagem, né, que nós chamamos de comitiva, que é onde os vaqueiros tocam o boi de lugar em lugar. Então, os vaqueiros são muito importantes nessa região para fazer esse trabalho de tirar o gado de onde está muito alagadiço para botar numa região mais seca. Vocês podem acompanhar aí, vamos seguindo um pouquinho, na página 205, que fala um pouco sobre essa comitiva. O Pantanal ainda tem áreas limpas, sem contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, onde carrapaticidas ou inseticidas não são aplicados. Isso é possível porque uma infinidade de pássaros, como a garça carrapateira, se alimenta de moscas e carrapatos, não permitindo a proliferação de pragas que em outras regiões do país atacam o rebanho. Então aqui é uma área que não tem agrotóxicos, eles não utilizam agrotóxicos ou carrapaticidas e inseticidas para poder livrar o rebanho de carrapatos e insetos que atacam o rebanho. Na verdade, a natureza trata de fazer o seu trabalho, né? Vai lá, tem a ave que faz esse trabalho para o homem. A preservação do bioma deve-se ao difícil acesso à região e aos próprios pantaneiros, que são as pessoas que vivem no Pantanal, que se adaptaram ao ritmo da natureza, cheias e vazantes, sem tentar modificá-la, moldando o seu modo de vida e seu trabalho às características da região. Tá bom, gente? Então vamos aqui ver que a pecuária no Pantanal acompanhou o desenvolvimento da exploração do ouro em Cuiabá no século XVIII e desenvolvendo-se as pastagens nativas da planície pantaneira. Apesar de ser um local isolado, essa planície nativa foi conhecida na década de 40 como o lugar em que se mais criava, né, agropecuária, criava-se gado, outros tipos de animais. Foi o mais importante do estado do Mato Grosso, foi essa região do Pantanal. Hoje em dia já não é mais, mas na década de 40 era muito importante para a economia desse estado. Vamos seguir adiante. Os perigos que ameaçam o Pantanal. Nós vimos, né, que é uma área livre de agrotóxicos, carrapaticidas e inseticidas, mas tem os perigos, todos provocados pela mão do homem. Estamos vendo aqui algumas fotos. Nós vemos a primeira foto aqui, vocês podem observar que tem várias escavações, que é onde se retira o ouro, o minério. Então os homens escavam e com isso tem um assoreamento dos rios, que é um prejuízo muito grande para o Pantanal. Temos aqui as hidrelétricas, onde constrói barragem para represar o rio. Com isso, tudo é prejuízo para o Pantanal. E aqui temos a imagem do ribeirinho, que são as pessoas que moram próximos aos rios, que são prejudicados, porque para tirar o ouro eles usam mercúrio, e o mercúrio acaba indo para todo o rio e acaba matando os peixes, que são essenciais na alimentação dos ribeirinhos e dos animais que estão no Pantanal, que são dali mesmo da região. Então vamos a mais um slide. Temos aqui
uma demonstração do que acontece com o leito do rio quando dragam, quando tiram a areia do rio. Aqui temos o leito natural do rio, que é dessa forma, e o leito do rio após a dragagem, após a retirada da terra. Olha só o que acontece. Mas depois o que acontece? Eu não estou vendo muita diferença nisso. Que prejuízo isso pode dar à natureza? Então, a dragagem deixará o rio mais fundo, que as pessoas podem, correr perigo, e o escoamento das águas será mais rápido. O que antes ficava empoçado ali, que ficava no leito do rio, vai sair mais rápido. Então, vai comprometer a bacia e a biodiversidade e a pesca desse lugar, já que o rio vai secar com mais rapidez. Vocês também têm no livro de vocês podem dar uma olhada, podem examinar com mais calma, esses perigos que tem quando o homem interfere na natureza, quando constrói hidrelétricas, quando tira a areia do leito do rio, quando constrói barragens, quando escava para tirar o minério. Então, isso tudo é prejuízo à natureza que vai voltar para o homem, porque o homem precisa diretamente da natureza para poder viver. Então, a gente tem que ter consciência disso e a gente acaba não tendo muita consciência. Além do que eu já falei, desses prejuízos, e citei alguns, ainda tem um outro, que é o avanço da agricultura, que as pessoas estão desmatando para poder fazer plantações. Aquelas plantações que são devastadas, a mata quase que inteira e plantado alguma coisa, como soja e cana-de-açúcar. Então, também tem um prejuízo. Tem a renda, tem o dinheiro que entra para os homens, mas o prejuízo vem para a natureza, porque acaba tirando a mata, que é a mata ciliar, e plantando uma vegetação que não é típica dali, tá bom, gente? Então, esses prejuízos são muito grandes para a natureza e, como consequência, para os homens também. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre o Pantanal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler o conteúdo todo, o texto todo que tem desse conteúdo sobre o Pantanal, para que vocês se inteirem mais sobre o assunto. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.